Uma boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a esta casa de amor que nos acolhe, nos dá aquele aconchego que nós precisamos e necessitamos. Que muitas vezes, ao chegarmos na casa espírita, nós chegamos muitos com falta de coragem, desestimulados. E esta casa que nos recebe, nos oferece muito amor, carinho e a caridade. Ela vive da caridade. Que nós todos sejamos auxiliados e amparados pela equipe espiritual desta casa, pela nossa querida mentora Joana de Anjos e todos aqueles espíritos que nos auxiliam. E também pedimos e vamos dar uma boa noite a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Que eles também recebam, assim como nós, todas as energias e fluidos necessários para o nosso refazimento físico e espiritual, através do nosso Mestre Jesus e do nosso Pai amado. Hoje, o nosso tema é sobre João, por favor. Trocar. Aí tu quer ver o tema antes e depois. Tá bom, obrigada. Desculpa, gente. Hoje o nosso tema é sobre devemos expor a vida por um malfeitor? E nós já recebemos esclarecimento no capítulo 11, que diz assim: amar o próximo como a si mesmo. Desde o início do capítulo 11, nos dá um esclarecimento de como nós devemos ver esse tema, que é o último item do capítulo 11, que é o item 15, que é o que tem o nosso título do nosso tema. Deve-se expor a vida por um malfeitor? Então, vamos ver o que ele diz. Acha-se em perigo de morte um homem. Para salvar, tem um outro que expor a vida. Sabe-se, porém, que aquele que é um malfeitor e que se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve, não obstante, o segundo arriscar-se para o salvar? O que nós devemos pensar sobre isso? Qual é a nossa atitude perante esse acontecimento? Devemos ou não devemos auxiliar esse irmão? Aí é a questão, né? Que nos deixa muitas vezes em dúvidas. Por que ajudar um malfeitor? Se ele fez, né, entre aspas, por merecer. Mas também vem aquilo que Jesus nos ensinou, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Né? Então, vamos nos colocar no lugar desse malfeitor. Um ente querido nosso, né? Um familiar. Como é que nós agiremos? Nós seremos os primeiros a tirar a primeira pedra? Ou agiremos ao contrário? Com certeza nós vamos agir com indulgência, né? Com complacência sobre esse irmão, esse ente querido. Por quê? Ele não deixa de ser um malfeitor, não é? Como fala aqui no texto. Mas como é um nosso ente querido, próximo, nós sempre achamos um jeito, uma maneira de suavizar as suas culpas. Então, nós não devemos julgar. Não julgar, não criticar, não condenar. Quem somos nós? Questão muito grave é esta, e que naturalmente se pode apresentar ao espírito. Responderei na conformidade do meu adiantamento moral, pois o que se trata é de saber se deve expor a vida mesmo por um malfeitor. Será que nós temos a nossa moral libada? A nossa vida correta? Sem escorregões, sem erros? Quem somos nós para
para julgar, né? Esse irmão. Esse irmão, hoje, é um malfeitor. Mas o que será que levou ele a ser um malfeitor? Como a gente usa a palavra meliante, né? O que levou ele? Será que a culpa não está em nós, que vivemos na sociedade? Será que esse irmão teve uma sustentação familiar, uma estrutura familiar, um pai e uma mãe para orientá-los? Para que ensinasse o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim? Devemos sempre nos colocar, né, no lugar deste de que nós estamos apontando o dedo. Então, não é fácil, meus irmãos. Nós, para julgarmos e nós dizermos que ele é errado, que ele é um bandido, que ele é um assaltante, nós temos que ser exemplo. Talvez hoje nós sejamos exemplo de alguma coisa, de alguém. Mas e ontem, nas vidas pregressas? O que nós fizemos? Nós fizemos e fomos tão ruim ou mais ruim do que esse malfeitor e semelhante. Então, nós não estamos no lugar de apontar o dedo, de dizer que esse irmão fez errado. O devotamento é cego, né? Cego por quê? Eu disse anteriormente, né? Nós só vamos sentir verdadeiramente quando sentimos na própria pele. Aí sim, aí nós vamos julgar com conhecimento de causa. Até então, nós não temos esse direito. Todos nós temos o livre-arbítrio. Nos foi dado o livre-arbítrio. E aí nós fizemos dele aquilo que nós achamos que é o melhor e o certo. Socorre-se o inimigo. Deve-se, portanto, socorrer o inimigo da sociedade? A um malfeitor em suma. Julgais que será somente a morte que, em tal caso, se corre o arrancar do desgraçado. Né? Como diz o ditado, né? Um bandido bom, um bandido morto, né? É uma ilusão muito grande. Nossa, de acharmos que nós acabamos com o problema. E nós, como espíritas, sabemos que não é bem assim. Né? Em espírito, nós temos liberdade total. E o que nós fizemos com essa liberdade, só nós que decidimos. Então, muitas vezes, não é por aí. Como se diz, né? Vão cortar o mal pela raiz. Não é bem assim. Talvez, a toda a sua vida passada, imaginai com efeito que nos rápidos instantes que lhe arrebatam os derradeiros alentos de vida, o homem perdido volve ao seu passado, o que antes esse ergue diante dele. Todos nós temos o direito de viver. Ninguém tem o direito de tirar a nossa vida. Deus teria esse direito e nem ele o faz. Não é? Nós sabemos. Tanto é que ele nos deu e nos dá a oportunidade das reencarnações. Por que as reencarnações? Para procurar nos desenvolver, nos melhorar, né? Aparar aquelas pontas que ficaram soltas, né? Para quem quer que seja, com quem quer que foi. Então, quem somos nós? Vamos ajudar esse irmão. E sabe qual é a única maneira que nós devemos ajudar esse irmão? E que nós podemos fazer com que ele mude o meio de vida que ele tem? Através da prece, do amor, da caridade, da abnegação, da afabilidade.
A morte, quiçá, lhe chega cedo demais. Sim, meus irmãos, que todo irmão que escolhe esse tipo de vida, esse tipo de caminho, a vida dele com certeza não é longa. Ele próprio encurta a sua própria vida, que não deixa de ser um suicida. A reencarnação poderá vir a ser terrível. Sim, porque se ele for para o mundo espiritual, da maneira que ele levou a vida aqui, com certeza não terá uma vida boa, caminhar no mundo espiritual. Lançai-vos, então, ó homens, lançai-vos, todos vós a quem a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o a sua condenação. E talvez esse homem que teria morrido a blasfemar se atirará aos vossos braços. Imagina o que uma prece, uma oração não faz. Nós podemos mudar a vida de um irmão somente orando e fazendo prece por ele. Dizendo ao Pai, tenha misericórdia e piedade desse irmão, porque ele ainda não sabe o que faz. Ele ainda é ignorante. Traz resquícios de vidas passadas e não está sabendo resgatá-lo. Fazei com que ele receba todo o amor, todo o carinho necessário para que deixe de viver essa vida desgraçada. Todavia, não tendes que indagar se o fará, ou não, socorrei-o, porquanto, salvando, obedeceis a essa voz do coração, que vós dizeis, pode salvá-lo, salve-o. Lamennais, Paris, 1862. Então, olha, ele está nos alertando mais uma vez. Socorrei-o, por favor, ajude-me, ampare-me, proteja-me, Senhor. Vamos dar a esse irmão a oportunidade de se modificar através do nosso amor, da nossa moral, do nosso bom exemplo. Não vamos jogar eles às covas dos leões, né? Vamos ajudar ele a sair desse lugar, desse caminho emaranhado, porque nós não estamos livres. Nós temos família, nós temos filhos, muitos de nós temos netos, temos bisnetos, e quem será que serão deles amanhã? Nós não estamos livres de nada. Nunca devemos dizer que nunca seremos ou faremos, seja o que for. E aqui, depois desses tópicos, eu fiz uma anotação. Então, vamos dar mais uma complementada. Então, nós observamos que tipo de atitudes devemos ter para com os criminosos, malfeitores, mas também Jesus nos diz que devemos amar os nossos inimigos. Aí nos perguntamos, se somos capazes ou temos a moral, discernimento para fazê-lo? Ao refletirmos sobre essa lei de amor, esse amor é um sentimento por excelência. Ela explica, resume a doutrina de Jesus. É sentimento divino e todos nós possuímos dentro dos nossos corações. Deus colocou dentro de nós esta, que se desenvolve com a moralidade e com a nossa inteligência. E fala também desse amor, que é amar o próximo como a nós mesmos. É o exemplo maior da caridade para com nossos irmãos. Para nós, ainda é muito difícil entender esse amor pleno, porque ainda somos espíritos tão imperfeitos, cheios de dificuldades. Não toleramos, nós não temos paciência, somos cheios de melindres, maledicências, sempre indo contra ao que o nosso Mestre Jesus nos ensinou.
e as leis de Deus. O Evangelho está aí nos convidando a desenvolver esse sentimento, as virtudes, para que possamos desenvolver esse amor. Só vamos conseguir através de nossa vontade, em primeiro lugar, e do esforço que nos fizermos para a nossa transformação moral. Então, nós só vamos poder apontar o dedo para esse irmão que nós ainda achamos que ele é um malfeitor, porque tem vários sentidos essa palavra malfeitor. Não é somente um criminoso, né? Tem todo tipo de malfeitor, não necessariamente um bandido, um assassino. Então, nós temos que ter uma vida libada, uma vida livre de defeitos, de erros, de maledicências, né? Para nós poder julgar esse irmão. E nem isso nós temos o direito, porque Deus não nos julga, Ele nos abraça, nos ama e diz: segue em frente, meu filho, que eu estarei sempre contigo. Então é isso, meu irmão, meus irmãos, o que esse tema quis nos dizer. Eu agradeço muito pela atenção e uma boa noite a todos, que todos consigam sair daqui bem melhores de quando chegaram, levando muita luz, esperança e amor nos seus corações. Muito obrigada e que assim seja.